Os conteúdos que se seguem são da responsabilidade do projeto Afirma-te, cofinanciado pelo CICAD e executado pelo Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha Nova. Nesta emissão temos a colaboração especial de Rita Castanheira Alves e de Nicolau. Rita Castanheira Alves, a psicóloga dos miúdos, tem colaborado com o projeto Afirma-te noutras ações, nomeadamente na realização de workshops formativos para a comunidade educativa na área da psicologia e da educação. Neste programa é convidada para uma entrevista para nos falar sobre emoções e literacia emocional. Temos connosco, embora à distância, a psicóloga dos miúdos, Rita Castanheira Alves. Eu sou o Nicolau e vou fazer-lhe algumas perguntas. Desde já agradecemos a sua participação neste programa. Já escreveste vários livros infantis sobre emoções. Em que é que te inspiraste para escrever? Olá, antes de mais, obrigada por este convite. Bom, isso é uma excelente pergunta. De onde é que vem a inspiração? De facto, maioritariamente, as inspirações vieram das crianças e dos pais com quem trabalho. Portanto, das situações que aparecem em consultório e também a ideia de que o livro pode ser um recurso importante para trabalharmos assuntos que não são tão objetivos, não é? Que são difíceis de explicar, de sentir. E, portanto, a principal inspiração veio do trabalho que eu faço em consultório e dos temas que aparecem. Depois, a partir daí, foi a criação daquelas personagens específicas no sentido de criar maior identificação das crianças com as personagens. Portanto, era qualquer coisa que toda a gente sente, na verdade. Todos nós podíamos passar por situações daquelas ou semelhantes e depois dar muito a ideia da transformação. Daí ser o Zé que se transforma em Zé Zangado, a Maria que se transforma na Maria do Medo. Portanto, qualquer coisa que é muito da emoção, não é? Não estamos sempre, não somos tristes ou não somos zangados. Estamos e não é ser. E daí a ideia de que a emoção vem e depois vai embora. Quase a ideia da transformação para as crianças perceberem isto. Às vezes vais à escola apresentar os teus livros. Por que é que os professores te convidam a ir lá? Eu fico muito grata que me convidem e que sintam que poderei contribuir de alguma forma para o trabalho sobre o desenvolvimento emocional com as crianças. Eu, do feedback que tenho recebido quando me fazem o convite e com as escolas com que já trabalhei, com os educadores e professores, eles gostam das histórias, sentem que são ferramentas de trabalho útil e só isso já me deixa bastante feliz, no sentido em que se cumpre o objetivo das histórias. Depois, porque de facto atualmente, este tipo de competências, que são as competências emocionais, são valorizadas. São a par e passo tão importantes como as nossas competências cognitivas e atualmente os educadores estão bastante mais sensíveis para isto. Portanto, faz parte do currículo poderem desenvolver este tipo de competências com as crianças e perceberem como elas são importantes. E depois porque dizem muitas vezes que para eles é difícil, portanto, e é difícil para todos nós, de facto, falarmos de emoções com crianças e às vezes com os adultos também, não é? Se pensarmos em nós próprios, é difícil falar sobre aquilo que sentimos. E depois porque eles passam tanto tempo com os miúdos que conseguem perceber quais são as dificuldades emocionais de cada um, o que é mais difícil para cada menino ou menina sentir, a cada fase de vida ou cada faixa etária, e daí se calhar surgir o convite, não é? Eles têm muito essa percepção. Quando vais às escolas apresentar os teus livros, como é a reação das crianças? Eu diria que são as reações das crianças. São muito diversas. Em geral, para mim, são todas reações todas elas muito importantes e todas elas muito ricas, porque não há uma reação correta ou esperada necessariamente. Portanto, eu vou com uma atitude curiosa para também perceber como é que as histórias são assimiladas e que dúvidas é que surgem, que identificação ou não é que surge, e por isso, em geral, os miúdos têm reações de facto muito diversas. Portanto, há miúdos que ficam mais calados a escutar, simplesmente. Há os miúdos que já sabem, às vezes chego às escolas e há miúdos que já sabem as histórias porque já exploraram a história em sala de jardim de infância
ou em sala de aula, ou até mesmo em casa, e portanto eles tentam contar ou já adivinham aquilo que vem. E há miúdos que dizem que também sentem as emoções que os personagens das histórias vão sentindo, porque elas não se sentem só a emoção que dá título a cada um dos livros, sentem muitas outras, porque são, como qualquer um de nós, humanos. E eles vão dizendo, eu também sinto isso, eu sinto isso noutra situação. E portanto são muitas reações de interação, que é o que também se pretende que a história seja uma ferramenta que é, no fundo, um mediador para a conversa, para que depois se possa conversar sobre cada um. E depois normalmente eu por vezes faço uma reconstrução da história ao vivo, em que peço a participação das crianças que lá estão. Há aqueles que querem muito ir reconstruir a história para os amigos, portanto fazer de cada uma das personagens, que querem vir recriar cada cena do livro e participam muito. Há um momento muito, muito mágico para eles, que se relaciona com a história do Zé Zangado e que tem a ver com a água mágica. Portanto, no final há sempre um momento muito importante em que poderão provar a água mágica. E mais não digo, fica uma curiosidade para quem queira um dia experimentar uma destas sessões em escola. Já agora, e no seguimento da pergunta anterior, qual é a reação dos educadores e professores? Em geral é muito boa. À partida já estão muito motivados porque de facto conhecem as histórias e portanto eu já parto dessa vantagem, não é? Eles sabem quais são as histórias, têm um objetivo concreto de que essas histórias sejam trabalhadas e que eu possa ser um complemento ou um contributo para esse trabalho. Os educadores e os professores são preciosos, especialmente nos primeiros anos de vida, relativamente a esta questão do desenvolvimento das competências emocionais. Eles podem passam muito tempo com as crianças, veem muita coisa, portanto assistem a muitos momentos de ativação emocional e portanto são preciosos a ajudar as crianças a identificar, a regular aquilo que sentem, não é? Regular-se, por exemplo, para se acalmarem ou para identificarem aquilo que estão a sentir e depois expressarem da melhor forma ou optarem pelo melhor comportamento. E, portanto, são preciosos e gostam muito, têm muitas dúvidas e ainda bem. Como é que se faz, o que é que se diz, se há emoções que são piores que outras, por exemplo. Nós adultos também temos esta ideia de será que posso dizer tudo? Será que depois os pais vão ficar com receio também daquilo que foi explorado? E os educadores e os professores também têm não só dúvidas, mas têm vontade de ter respostas, de saber como é que se fala sobre estas coisas que são as emoções e que são subjetivas, ainda por cima com crianças. Querem saber como abordar, querem muito reunir e pôr as questões e contar as situações porque passam com os miúdos e também têm surgido algumas situações em que me têm pedido ajuda porque, por exemplo, contam a história e têm medo que por falar sobre, por exemplo, a raiva, os miúdos se zanguem mais, ou se falarem sobre o medo, os miúdos depois vão para casa e ficam com mais medo. Isto são tudo mitos ou ideias que nós temos pré-concebidas, da ideia de se eu falar torna mais real ou estou a dar ideias. São mitos que nós precisamos de desconstruir e que felizmente as equipas escolares querem muitas vezes ter mais formação, mais ferramentas para conseguir perceber o que podem ou o que devem fazer, como é que devem fazer. Eu diria que precisamos de falar mais nisto. Fico muito grata e muito contente que haja equipas escolares que estão a fazê-lo, ter mais formação também para os técnicos, para os educadores, para os professores, para conseguirmos fazer um adequado desenvolvimento emocional com as nossas crianças. Alguns escrevem com feedback ou ligam a dizer contei esta história ou contámos e tiveste a dúvida ou foi muito boa a reação ou eles memorizam. Eu gosto muito disso, gosto muito de ter o feedback não só do que é que correu bem, mas também de reações que se calhar eu não esperava quando escrevi. Há algum livro que seja mais escolhido pelas escolas? Porquê? De facto, depende do trabalho que está a ser feito em cada escola e também das faixas etárias. Já tive de tudo. Já tive escolas que me pedem um livro específico, porque estão a trabalhar uma emoção específica ou porque sentem que há um conjunto de situações que faz com que essa emoção seja preciso ser trabalhada ou preciso ser abordada. Já tive escolas ou equipas que deixam ao meu critério e, portanto, eu levo aquilo que achar que pode ser o melhor ou aquilo que me apetecer naquele momento. Em geral, isto a ver com as escolas, mas em geral e pelas encomendas que vão surgindo e os números de livros de vendas e tudo, as encomendas, o Zé Zangado parece ser assim o mais querido, vamos dizer assim, ou pelo menos o mais apetecível.
talvez seja porque os livros se dirigem a crianças a partir dos 3 anos até 9, 10 anos. Claro que depois todos nós, eu diria que há adultos que poderiam ler este livro também e adquirirmos algumas estratégias destes livros. No entanto, talvez nessa faixa etária, muitas vezes a raiva seja difícil para nós, adultos, lidarmos quando vemos uma criança com grandes comportamentos muito apelativos ou exuberantes de atirar coisas ao ar ou de gritar, e é a forma como eles ainda arranjam muitas vezes para expressar até outras emoções que estão lá atrás. Não quer dizer necessariamente que estejam sempre zangados, se calhar há outras emoções que possam estar lá atrás. Talvez hoje tivesse posto uma Zé zangada e um Mário do medo, porque também acho que se calhar o medo, e podemos falar disso mais à frente, mas o medo é talvez uma emoção que precisa de ser desconstruída na nossa cultura, especialmente no que diz respeito aos rapazes e à expressão do medo e ao expressar ou assumir que temos medo. E talvez ao pôr uma Maria do medo, uma menina, isso possa fazer com que algumas pessoas, até adultos, recuem ao comprar ou adquirir um livro para um menino que seja da Maria do medo. Mas se calhar se invertesse, era mais querido. O feliz é o menos escolhido geralmente, porque se tem muito garantido e que é mais fácil, portanto toda a gente sente facilmente a felicidade e talvez não. A felicidade é uma tábua de estabilidade para tudo o resto. E já houve uma escola que trabalhou especificamente a felicidade e o Filipe Feliz, neste caso, e aí percebeu e atribuiu a importância e percebeu como nem sempre é assim tão fácil vivermos e sentirmos a felicidade ou encontrarmos mesmo quando somos pequenos. E apesar de não ser e ser tido como garantido, eu diria que era bom trabalhar mais a felicidade. Por que é importante falar sobre as emoções? É fundamental para o nosso desenvolvimento saudável, a todos os níveis. Portanto, as emoções têm uma função protetora ao longo de toda a vida. No último programa em que tive o prazer de participar convosco, falei exatamente disso, não é? Porque é que isto nos protege, porque é que é importante que eu tenha medo quando estou perante o perigo, para me proteger desse perigo, não é? Portanto, as emoções estão connosco, estão no nosso cérebro, não é uma coisa assim exterior a nós, que alguém inventou. Porque sim, portanto é fundamental para tudo, em cada fase de vida, em cada desafio, estarmos equilibrados para todos os nossos desafios diários e da vida, aquilo que controlamos e até aquilo que não controlamos. Portanto, vai estar presente em tudo, seja nos nossos desafios académicos, nos nossos desafios pessoais, e portanto é fundamental e muito mais importante do que as pessoas às vezes possam pensar ou que se vê se calhar na infância. Muitas vezes os estudos longitudinais, ou seja, começam a estudar ou que têm a possibilidade, que não é, por várias questões não é sempre fácil, mas são estudos que podem estudar a mesma pessoa ou as mesmas pessoas durante vários anos, e aí conseguimos ver a evolução, como é que determinado sintoma evoluiu ou como é que determinada característica evoluiu. E vemos muitas vezes, e sabemos hoje, a investigação mostra-nos que há muitas perturbações de personalidade ou há muitas perturbações do humor que são muito difíceis de viver para as pessoas e para as famílias e para as pessoas próximas de quem dessas pessoas, que muitas vezes estão relacionadas com isto, com dificuldades a nível da literacia emocional, com alguma coisa ou acontecimentos de vida ou até algumas questões de desenvolvimento que já vêm com as pessoas que não correram bem a nível do desenvolvimento, e estas pessoas têm de facto quadros e sintomas muito, muito difíceis. Por isso a literacia emocional é fundamental para tudo, para qualquer desafio e para o resto da nossa vida, em qualquer momento. Mas as emoções aprendem-se? Como dizia, não é? As emoções estão, dizendo assim, estão no nosso cérebro, ou pelo menos nós temos estruturas cerebrais que têm uma ativação e que libertam determinadas ou ativam determinadas substâncias que nos permitem sentir determinadas emoções, vamos dizer assim, com sensações físicas associadas, com depois pensamentos também associados, mas tem uma representação biológica que é automática, ou seja, um bebê, quando nasce, ainda que de uma forma muito primitiva e por sobrevivência, sente desde sempre. Se calhar não tem mesmo um conceito racional porque é que está a sentir daquela maneira. É uma coisa muito física, de sobrevivência, para se proteger, como expressa-se como consegue, mas nós sentimos desde sempre, não pensamos, mal nascemos, agora vou sentir desconforto ou vou sentir medo. Não, isto vai aparecendo, é automático e, portanto, mais uma vez, tem uma função muito protetora e protege-nos dos perigos e ajuda-nos a ver aquilo que é bom.
há uma parte automática disto, mas depois há uma aprendizagem que tem muito a ver com a nossa parte cultural e da nossa educação associada a cada emoção, ou seja, não se sente tudo exatamente igual em cada cultura ou em cada educação, ou seja, associamos a cada emoção determinado tipo de acontecimentos que depois variam muito de cultura para cultura, quando é que sentimos o quê, e depois aprendemos o que fazer com elas também pela cultura. Nem todas as culturas, que podem ser uma coisa mais macro, de inserir numa cultura maior, ou pode ser uma coisa, por exemplo, micro, que é a representação que fazemos de uma determinada emoção ou a expressão dela na nossa família, aquilo que é legitimado e aquilo que é por favor, deve suprimir, ou que às vezes até pode ter uma conotação negativa. Portanto, entra aqui a cultura de como é que sentimos. Elas estão lá, não são automáticas, mas como é que sentimos e como é que as expressamos, onde, quando e como. Por isso, aprender para que é que servem, aprender que tem aqui, que isto é biologia, não é? Que isto tem, de facto, uma representação biológica, está realmente a acontecer em todos nós. Legitimá-las, expressá-las adequadamente é um trabalho aí sim a fazer. Distinguir também a emoção do comportamento, não é? Distinguir que eu posso estar triste ou posso estar com medo e não é por isso que eu tenho um comportamento negativo. Eu posso fazer uma opção de comportamento. Isso aprende-se e é diferente de cultura em cultura, de família para família, e é aí que entra este trabalho precioso como o vosso. Se eu aprender coisas sobre as emoções, posso aprender a nunca mais ter medo ou a nunca mais me zangar. Há miúdos que fazem essa pergunta, às vezes até já muito crescidos, não é? Até nós, em alguns momentos, parece que daria jeito, mas eu lanço estas perguntas. Nunca me zangar com quem me trata mal? Nunca ter medo de leões, mesmo que esteja na selva, no meio deles? Será que isto é bom? O que é que vai acontecer? Se alguém me tratar mal, se alguém me bater, se alguém me ofender continuamente, se alguém me ameaçar e eu nunca me zangar com isso? Nunca ter medo? Será bom? Eu acho que não é. E não sou eu que acho, não é? Até por sobrevivência em nenhuma idade. Portanto, a ideia do nunca, os nuncas e os sempre são sempre, lá está, expressões que não são muito nossas amigas, em nada. Se fizerem esse exercício vão perceber que o nunca e o sempre são demasiado gerais e esquecem-se de muitos casos. E, portanto, relativamente às emoções de todo, não é? Em cada emoção tem no cérebro a ativação de zonas específicas que faz com que aconteça um determinado conjunto de situações, de substâncias que são libertadas, de sensações no nosso corpo, para que eu consiga agir de acordo com aquilo que estou a sentir. Que à partida nós nascemos e vamos desenvolvendo ao longo do nosso desenvolvimento, em determinadas etapas, até ao final da nossa adolescência, que é quando termina a maturação do nosso cérebro, sendo que o final da maturação do cérebro não coincide necessariamente com a idade que está estipulada para o final da adolescência, é mais tarde, e por isso esperamos que o medo exista sempre de forma autónoma. O que eu posso aprender, isso sim, e bem, é a decidir o que é que faço com o medo ou com a zanga que eu tenho ou com outra emoção, perceber também se é um medo bom, ou seja, um medo realmente de uma coisa que é realmente perigosa, ou se é daqueles medos que nós temos de alguma coisa que o nosso cérebro nos diz que é perigosa, mas ela não é bem perigosa, é desconfortável, mas aquilo que eu sinto fisicamente é muito parecido com uma situação de perigo. E isso chama-se, lá está, a tal literacia emocional, ajuda-nos a ter alguma compreensão sobre o que é que eu estou a sentir, porque é que estou a sentir e o que é que eu posso fazer com isso. E depois aprender a expressá-lo ou a lidar da melhor forma. Portanto, eu posso aprender tudo isto. Agora, a ideia de nunca me zangar ou aprender sobre emoções para nunca sentir qualquer coisa ou para sempre, não vai acontecer. Nós vamos sentir, esperemos que continuemos a sentir e podemos melhorar a forma como identificamos e depois como expressamos as nossas emoções e o que fazemos com elas. Porquê que há pessoas que dizem que não têm medo de nada? Sim. Há de facto pessoas que dizem que não têm medo de nada, mas dizer não é necessariamente não ter, até porque convém que tenham, como estávamos a falar na questão anterior, não é verdade? Bom, por várias razões, possivelmente. Há pouco eu falava sobre isso, não é? A ideia, por exemplo, de ter um Mário do medo em vez de ser uma Maria do medo. Porque há aqui várias questões culturais, de educação, até questões dos papéis de género, não é? Aquilo que é esperado de uma menina e aquilo que é esperado de um menino, que faz com que seja legitimado, ou seja, aceite ou mais aceite numa menina ou num menino, ou vice-versa, determinadas emoções. Isso está documentado na literatura, na investigação, mesmo que cada um de nós as diga, eu não faço essa distinção. Se estivermos atentos e lanço esse desafio, todos nós o fazemos mesmo
quando estamos alerta para este tipo de questões. É uma coisa de automatismo que se instala, que está na nossa cultura. E por isso, muitas vezes, por exemplo, eu falo muitas vezes das questões dos super-heróis e daí usar também esta ideia de uma super-heroína no livro da Maria do Medo para desconstruir esta ideia de que os super-heróis ou podem surgir como heróis, ou antigamente mais ainda, como heróis que nunca têm medo, não é? Que são capazes de tudo, quase uma ideia de as emoções difíceis ou as emoções como o medo não lhes assistem. E não é verdade, porque isso constrói uma ideia de que ter medo é fraqueza e daí as pessoas quase por defesa, e muitas vezes isto encontra-se em rapazes, em meninos pequeninos. As meninas, lá está, conseguem, e se calhar é-lhes mais legitimado que se expressem este tipo de emoções, como a tristeza também. Muitas vezes os rapazes têm dificuldade em identificar mesmo ou até a expor, mas têm porque isso não lhes é tão legitimado, não são, muitas vezes estão educados nesse sentido, e ainda é assim, de antes mais, mas ainda é assim. Muitas vezes há uma fraqueza associada, há modelos que passam até nestes desenhos dos super-heróis ou nestes filmes de animação, nestes ídolos que são os ídolos das crianças, de que ter medo é mau, ter medo do medo, quase como a ideia do o medo só bloqueia, o medo só nos congela, o medo não serve para nada. E não é verdade. Somos grandes heróis reconhecendo o medo e aceitando até que ele é importante para, lá está, nos proteger de determinados perigos. E mesmo que ele apareça em perigos que não são reais, são aqueles perigos que a nossa cabeça insiste em mostrar-nos que aquilo é perigoso e de facto não é, até aí é importante reconhecer que há aqui um medo e desconstruí-lo se assim for necessário. E por isso é tão importante estas conversas, este trabalho em escolas. Muitas vezes eu brinco em consultório até com os rapazes, quando eles dizem, quando eu pergunto, quando eles são mais pequenos, e pergunto: tu em medos? Que medos é que já tiveste ou que medos é que tens agora? E há alguns que dizem exatamente como vocês estão a perguntar, que é não tenho medo de nada. E eu digo muitas vezes: então se tivesse agora aqui um tigre, não estava dentro da jaula e não era um tigre amestrado, portanto era um tigre selvagem, não era bom termos medo? E começamos a desconstruir estas ideias, e daí no livro a Maria do Medo ser uma heroína, uma possível heroína, e no final referir até esta ideia de que até os super-heróis têm medo e devem ter medo. Então, conhecer as emoções pode ajudar-nos, por exemplo, a ser bons alunos na escola? Sim, à partida sim. Agora, sem matéria, eu costumo brincar com isto, né? Que é, vamos ser especialistas nas emoções para, por exemplo, regularmos ou sabermos lidar com a ansiedade, com o stress, com o nervosismo, como muitas vezes se diz, de estudar para os testes, de ir para um teste, o medo de falhar, a frustração, ou vamos trabalhar também a felicidade, que é o orgulho de ter um bom resultado, porque isso motiva para continuarmos nesse caminho. Agora, se a matéria for equações, que é meramente um exemplo, não chega eu ser excelente a lidar com a minha ansiedade, ou eu convém que estude também, mas sim, é muito importante. Já foram ao teu consultório crianças ou jovens pedir ajuda porque têm muito medo de fazer testes na escola? Já e vão, e suponho que continuarão a ir. É muito comum, e também pergunto, quem nos está a ouvir, nunca tiveram? Eu tive, e às vezes, passado tanto tempo, ainda sonho com isso. Eu era boa aluna, eu tinha medo de falhar, tinha medo do erro, não me ensinaram muito bem a lidar com o erro, nós não ensinamos muito a lidar com o erro, forçamos muito e privilegiamos muito as respostas certas. Isto em sistemas de ensino, não é? Na sala de aula, e expomos pouco os alunos à ideia de que é suposto errarmos, de que é suposto tentarmos e errar muitas vezes até acertar. E de facto isto aparece muito no consultório, e já na altura eu sei exatamente como é sentir isso. Eu gostava, por exemplo, muito de fazer trabalhos, e adoro, de fazer trabalhos, pesquisar, ler, inventar, explicar. Sentia muito peso na palavra teste, na palavra exame, nesta ideia do resultado quantitativo e específico de uma prova. E percebo que assim continua. E é uma das coisas que eu gostava muito pudesse mudar no sistema de ensino, a maneira como somos avaliados, como os alunos são avaliados desde muito cedo. Muitas vezes são alunos que são brilhantes, são alunos muito bons, cheios de competências, mas que não mostram efetivamente o que valem num teste, porque aquilo não é o instrumento de avaliação ou o método de avaliação que mais privilegia todas as suas competências, e muitas vezes porque é posto um peso enorme e, portanto, a ansiedade está ali a barrar as competências que há. No entanto, há formas de aprender a gerir o stress, é isso que fazemos no trabalho clínico. O medo dos testes, e já trabalhei com alguns clientes, é uma área que trabalho muito nesse sentido.
sentido. Com eles, mas não só com eles. Muitas vezes é um trabalho, lá está, porque vem muito às vezes da educação, do nosso contexto em que estamos inseridos, com os pais, com as mães ou até com os professores deles. E como é que os ajudas? Bom, é difícil explicar aqui uma intervenção, mas é um bom exercício. Vai sempre depender de cada situação. Não há uma receita, nem deve haver, porque cada um de nós é único e tem as suas especificidades. Tentamos perceber, basicamente, assim, em traços muito gerais ou em algumas ideias, tentamos primeiro perceber qual é realmente o medo, porque ficar nervoso para um teste pode ser por muitas coisas, não é? Eu tenho medo da nota, tenho medo dos outros, a vida toda, a minha identidade ou aquilo que eu sou está muito colado ao meu desempenho, no sentido que acham, ou eu só parece que cresci com a ideia que só valho por aquilo que faço em termos de notas. Tenho alguma experiência má ou tenho várias experiências más de punição relativamente às notas. Portanto, precisamos de perceber isso, precisamos de perceber que família é esta, ou que influência é que a família tem e a escola na criança ou no adolescente que está com ansiedade aos testes, por exemplo. E só depois de perceber muito bem montar este puzzle que é a história da pessoa, também descobrindo quais são os recursos dela, as potencialidades, o que é que a faz feliz também, montamos um plano, para lidarmos com esse medo, mas é um plano que inclui, como estava a dizer muitas vezes, não só o cliente, que pode ser a criança ou o adolescente, mas com muita frequência a família, seja ela quem for, alguns professores. Depois existem técnicas específicas para gerirmos a ansiedade, que passa muitas vezes pela questão do relaxamento, da respiração, o desafio de pensamentos catastróficos, que são aqueles pensamentos muito negativos, antecipatórios, não é? Pessimistas. E muitas vezes tentamos ver a veracidade desses pensamentos, porque muitas vezes na ansiedade vêm pensamentos que não são muito realistas. Ajudamos a lidar com o erro e a perceber a potencialidade do erro, porque muitas vezes esta competência nunca foi trabalhada. E depois, claro, a trabalhar as potencialidades, como estava a dizer, ou seja, o que é que faz feliz esta pessoa, esta criança ou este adolescente, o que é que ele gosta realmente de fazer e tirar a pressão de uma nota, porque é uma nota. Mas onde é que devemos falar sobre as emoções? Em casa? Na escola? No consultório do psicólogo? Olha, depende, não é? Depende das emoções, dos pensamentos, dos comportamentos e de cada um. Preventivamente, e é muito esse o trabalho que vocês também estão a fazer com o projeto, faria sentido que falássemos sempre mais sobre isto, sobre as emoções, sobre o que sentimos, sobre o que fazemos com as emoções, porque todos sentimos, sempre, não é? Mas há coisas que são realmente só nossas ou há emoções muito difíceis associadas a acontecimentos difíceis e esses, se calhar, faz sentido que falemos em contextos muito específicos, nomeadamente, às vezes chegam ao consultório pessoas que nunca falaram daquilo que estão a sentir com mais ninguém. Há alguma emoção que seja mais importante? Não. Cada uma terá a sua função, ou tem a sua função. A importância talvez possa vir dos acontecimentos de vida de cada um, não é? Daquilo que eu posso precisar mais do que outra emoção, não é? Posso precisar mais de uma emoção para sobreviver, para me proteger, para lidar com aquilo que está a acontecer, do que outra em determinado momento. São todas importantes, no entanto são, mais uma vez, muito contextuais, depende de onde vivemos, como vivemos, do que é que estamos a passar. E aí sim pode ser mais importante ou prevalente uma determinada emoção em detrimento de outra. Mas naturalmente são todas importantes porque todas têm uma função específica. Os adultos também podem aprender coisas sobre as emoções? Claro, podem e merecem aprender até ao final da vida. Os adultos já têm uma mochila de acontecimentos de vida, de experiências emocionais, muitas delas esperemos boas, mas muitas delas difíceis, que marca o cérebro, que faz com que o cérebro aprenda determinadas formas de lidar com as emoções que foram adequadas em determinado momento, mesmo que naquele momento já não pareçam adequadas e, portanto, podem ter, por exemplo, passado por coisas quando eram mais pequenos que não os deixaram, que o cérebro não deixou por sobrevivência que legitimassem determinada tristeza, e em adultos precisam, por mais estranho que pareça, porque já passou, mas o cérebro guardou lá, precisam em adultos merecem saber sentir ou aprender a sentir e legitimar, porque agora já são adultos e, portanto, agora se calhar já podem legitimar essa tristeza. Portanto, sim, é um desafio até ao final. Como é que os adultos podem ajudar as crianças a aprender, a conhecer e a gerir as emoções? Aprendendo sobre as mesmas e sobre si próprios. Devemos ser os primeiros a fazer o nosso trabalho para depois ajudarmos os mais novos a fazer. Eles também nos ensinam. Num dos nossos programas, lemos o teu livro Filipe Feliz. Por que é que escreveste um livro sobre a felicidade? Felicidade não é sempre boa? A felicidade é uma emoção fundamental, é uma base fundamental para continuarmos a lutar, a procurar, a tentar alcançar os nossos objetivos. Mesmo quando esses objetivos têm partes difíceis, têm desafios difíceis. Imaginem, ou se calhar algumas pessoas saberão, como é que seria alcançar algo que queríamos muito e não sentir absolutamente nada de entusiasmante sobre esse objetivo.
Não sentir nada, não ser entusiasmante, não termos nenhuma recompensa interna, não sentir nada de feliz, lá está, internamente, não termos uma sensação de recompensa interna, talvez não procurássemos mais. E se calhar algumas pessoas podem identificar-se com isto. Portanto, mais do que só fugir do que nos faz triste ou do que nos deixa zangados, é fundamental conhecermos o que nos faz realmente feliz e trabalhar nisso, porque isso é um motor fundamental para alcançar os nossos objetivos. Para nos despedirmos, podes deixar alguns conselhos ou recomendações para as crianças, adolescentes, seus pais e professores? Essa é uma enorme responsabilidade. Terei, se calhar, mais a aprender com eles e teria todo o gosto em que pudéssemos conversar no outro dia para responder a mais perguntas com eles, mas, no fundo, deixo o convite para quem não leu, ler os livros, para aceitarem o que sentem e poderem questionar porque é que se sente, tudo tem uma função, ou porque é que sentem dessa forma, ou porque é que expressam dessa forma, de onde é que isso veio, não é? E responder à pergunta, o que é que me está a dizer esta emoção? Talvez encontrem respostas sobre o que é que precisam resolver e o que precisam de procurar. E deixo sempre um bocadinho por minha missão de profissão, não é? Peçam ajuda para vocês ou para as vossas crianças quando não estão a conseguir lidar ou ajudar a lidar. Eu estarei aqui para ajudar no que estiver ao meu alcance, claro, mas peçam ajuda aos vossos próximos, ajuda mais técnica quando ela é precisa e vendo quais são os recursos que são possíveis para isso. E fundamentalmente é esta pergunta: o que é que me está a dizer esta emoção? Mais do que a pôr debaixo do tapete, é deixá-la vir, senti-la, quase como se observasse com a mente o meu corpo, onde é que eu estou a